Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Mais uma semana de junho vermelho acontecendo aqui no canal. Esse espacinho que eu separei e que eu planejo há um ano com vocês pra gente ressignificar, revalorizar, reestabilizar nossas energias aqui juntos, falar sobre temas que são muito importantes não só para nós como pessoas, mas para a sociedade como um todo, para a gente evoluir junto e tentar entender que às vezes o nosso caminho, a nossa posição e a nossa forma de ver o mundo não é exclusivamente certa, já que existem outros pontos de vista e sempre tem alguma outra realidade que a gente nunca alcançou e que é sempre bom a gente ter acesso a essa informação, ter acesso a esse ponto de vista para a gente poder expandir a nossa mente e a nossa visão de mundo também. Aqui na descrição eu tô deixando o link dos 2 livros da Margaret Atwood, O Conto da Aia e Testamentos. Caso vocês tenham interesses de acessar, eu coloquei lá no site da Amazon, é o link que tá aqui na descrição. E eu já queria anunciar que teremos sim Clube do Livro de Testamentos. A gente já fez a leitura com vocês de O Conto da Aia. Eu vou deixar também os links de todas as lives que a gente fez comentando sobre o livro com vocês. A estrutura de leitura foi muito legal. Pra gente, assim, foi muito rica essa experiência de ler um livro que é tão difícil, né? Tão cheio de pensamentos e introspecção, junto com vocês e ter esse espaço saudável pra gente conversar e discutir, entender a June de um modo geral. Então eu vou deixar os links dessas lives sobre o Conto da Aia aqui na descrição e os 2 links sobre testamentos e sobre o Conto da Aia, na verdade, da compra dos livros, né, lá no site da Amazon. Já fica a minha recomendação aí para vocês. Sobre o Clube do Livro, eu vou explicar um pouquinho no final desse vídeo, então segura aí um pouquinho até o final. Esse vídeo, como eu falei, faz parte de um dos vídeos que vai ter só a minha participação. Os vídeos com convidados vêm no final desse mês só, e eu queria aqui levantar bolas de discussão para quando a gente chegar efetivamente nos bate-papos com os nossos convidados ou as nossas convidadas, a gente já ter pelo menos introduzido com vocês determinados assuntos. Então hoje a gente vai falar sobre a polêmica de The Handmaid's Tale ser uma história feita para mulheres brancas e o quanto isso é prejudicial para a sociedade como um todo, já que é um livro/série que traz assuntos tão relevantes e tão importantes para o espaço da mulher do mundo e principalmente sobre preocupações políticas e econômicas, sobre o quanto a gente precisa se reeducar e se politizar para que nada do que acontece ali naquela distopia aconteça aqui na nossa vida real. Então, bora lá! Bom, vamos conversar. Eu sei que ao longo dos últimos anos a gente enalteceu juntos aqui as obras de Margaret Atwood, sejam os 2 livros ou a série adaptada pelo Hulu e que tem consultoria executiva da própria Margaret. Eu sei que ela faz parte de uma grande luta, ela é apenas mais um pontinho no meio de uma grande linha do tempo de lutas, ideologias e discussões com relação ao espaço da mulher no mundo, principalmente. Margaret, lá em 1985, quando entregou a obra do Conto da Aia para o público, ela mesma disse em alguns momentos já que ninguém estava preparado para ter aquela discussão. Ela teve alguns esclarecimentos ali de medos e preocupações sobre o futuro da mulher e o futuro da sua própria nação. Ela é canadense, está ali muito próxima aos Estados Unidos. Ela enxerga diferenças políticas e econômicas entre os Estados Unidos e o Canadá há muito tempo, porque, enfim, ela vive lá, viveu lá a vida inteira. E a gente vê isso muito bem retratado tanto no livro do Conto da Aia quanto na série The Handmaid's Tale, porque existe realmente essa correlação de como lidar com os problemas e com essas situações de opressão nos 2 países. E ela sabe, historicamente falando, que muito do que ela está falando ali aconteceu na vida real com mulheres escravas, com outros tipos de mulheres também profissionais, pessoas livres que eventualmente tiveram suas liberdades cortadas, podadas. Então, ela retratou dentro de uma obra de ficção, nascida da mente dela mesma, várias violências reais que acontecem no mundo inteiro contra as mulheres, mas que principalmente aconteceram entre esse eixo aí do Canadá e dos Estados Unidos, que era a realidade dela de fato.
Dito isso, eu acho que a gente consegue ter uma visão de que Margaret é uma mulher como outra qualquer, é uma pessoa como outra qualquer. E dentro da sua longa trajetória como autora, claro que o ponto de vista dela não é determinante, não é definitivo. Ela não é uma pessoa que tem opiniões absolutas, que está acima de tudo e de todos. Ela é uma pessoa comum que decidiu conversar, abrir um diálogo sobre alguma coisa. Da mesma forma que aqui nesse vídeo, tudo que eu tô falando pode ser questionado, pode ser levantado pauta de que tá tudo errado, de que eu não tenho conhecimento de absolutamente nada e que a minha visão é completamente restrita às minhas experiências de vida, Margaret passa pela mesma coisa, todo mundo passa pela mesma coisa. Porque é óbvio que o nosso ponto de vista vai ser baseado no nosso referencial, que é a nossa própria vida. E é por isso que eu acho tão importante saber quais são os pontos de vista de outras pessoas, de outras mulheres principalmente, sobre principalmente a questão do feminismo, que é tão pessoal. Às vezes você tem uma mulher que tem uma liberdade e uma criação feminista desde sempre. E não digo feminista com relação à mulher acreditar que ela precisa dominar o mundo de alguma forma, mas feminista de ter uma casa, por exemplo, um lar, uma educação, pais, família, que ensinem para ela que nada e ninguém pode dizer não durante a trajetória de vida dela, caso ela sonhe ou queira fazer alguma coisa. Só de você ter uma educação base assim, claro que você já vai ter uma visão de mundo completamente diferente de todas as restrições que outras mulheres podem sofrer por N motivos e vindas de vários lugares diferentes. Você não precisa ser restringido só pela sua família, mas talvez a localização geográfica que você mora já te coloque numa situação de restrição. Às vezes a escola que você estuda te coloque, às vezes um professor que te trata diferente do que outro na sala de aula também te coloque numa situação de restrição. E aí ao longo da vida existe uma bola de neve de restrições que quando chega num determinado momento da sua história, você simplesmente não tenta mais, porque você sabe que alguém vai te restringir e você sabe que socialmente você não vai obter sucesso. O que eu quero dizer com tudo isso? Margaret Atwood não está acima de tudo e de todos. E o livro O Conto da Aia não está acima de tudo e de todos e pode sim apresentar diversas questões problemáticas quando você fala da vida real. E é aí que eu quero entrar com vocês aqui nesse vídeo. Para exemplificar o que eu quero conversar com vocês, eu vou utilizar como referência alguns conteúdos de entretenimento, só para a gente poder alinhar aqui nossos conhecimentos e entender de que a nossa visão de mundo realmente nunca vai estar acima de todas as outras visões de mundo que existem também. Primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é a série Dear White People, Cara Gente Branca, que traz uma reflexão muito interessante sobre a construção da nossa sociedade, oprimindo e renegando a presença das pessoas negras como se elas não existissem ou, às vezes, em casos muito extremos, como se elas não merecessem existir, que são dois conceitos muito diferentes. Que uma coisa é você ignorar a existência de algo ou alguém. Outra coisa é você querer eliminar a existência de algo ou de alguém porque você acredita que a sua opinião sobre a existência dela é absoluta. E esses dois casos são muito perigosos de igual tamanho, porque, obviamente, ninguém gostaria de ser eliminado de forma sutil da sociedade e também ninguém gostaria de ser eliminado fisicamente na prática, perdendo a sua própria vida. E essa discussão tem ganhado força, ainda bem, nas últimas semanas, infelizmente por conta de alguns casos mais extremistas de violência física e de eliminação da própria vida realmente de algumas pessoas. Aqui no Brasil, isso não é uma realidade muito distante de nós, infelizmente. Só que eu acho, e aí vem uma opinião completamente pessoal minha, de que a discussão sobre a violência para principalmente as classes mais baixas aqui do Brasil não são discutidas da forma que deveriam ser, porque existe um preconceito com relação à classe social que é completamente invalidado até pela economia do Brasil. Não existe ninguém aqui que seja realmente
defensor de que nós somos um país rico, em ascensão e superpoderoso no mundo. Então, considerando isso, que continuamos sendo um país de terceiro mundo e continuamos sendo um país com uma economia extremamente influenciada pela economia de quem é realmente rico no mundo, a gente não tem cacife e nem poder aquisitivo para se colocar numa posição de que a gente sabe o que está fazendo. Não, a gente ainda está em desenvolvimento. Então, dito isso, eu acho que boa parte da violência que acontece aqui no Brasil contra mulheres e contra pessoas de um modo geral, e principalmente do que tem sido discutido contra pessoas negras, faz com que a gente reflita sobre a nossa verdadeira origem e o que nós realmente somos. Eu queria citar aqui como exemplo o filme Bacurau. Se você ainda não assistiu, assista. Ele é bem revelador para todos os brasileiros que se consideram brancos arianos de alguma forma na sua essência. Isso não existe no Brasil. A miscigenação é a base da criação da nossa sociedade. Então, saia desse cavalinho autoritário superior de achar que você é branco e por isso você tem o direito de fazer preconceito com outras pessoas de outras cores de pele. Até porque, como eu já falei várias vezes aqui no canal, a paleta de cores brasileira ela é diversificada demais para a gente realmente achar que somos um país dividido por duas cores. Não é assim que funciona no Brasil, não é assim que vai funcionar nunca no Brasil, e a gente precisa entender que aqui dentro da nossa casa as regras precisam ser diferentes. Afinal de contas, nós sofremos preconceito no mundo por sermos brasileiros e por sermos latinos. E aí a gente vai ampliar a dificuldade de sobrevivência, tendo preconceito contra o nosso próprio povo, sabendo que nós temos a miscigenação como base da construção da nossa sociedade, além de ideologicamente surreal e incorreto. Isso é até desumano, porque é quase como se a gente estivesse renegando a nossa própria existência. Então assistam Bacurau e vejam a mensagem que o filme traz. Ainda em Dear White People, o que eu quero falar é, a série traz diversas reflexões sobre como que a pessoa negra ao longo dos anos, desde que o mundo, é colocada de forma inferior na sociedade. E foram diversos argumentos. Óbvio que eu não tenho lugar de fala histórico sobre isso, até porque eu nunca estudei esse tema a fundo. Tudo que eu sei é quando acontece alguma coisa e alguém menciona algum estudo, eu vou lá, consumo, aprendo pontualmente. Mas eu sei que existem pessoas muito mais relevantes e capazes de discutir esse assunto, e é por isso que a gente vai ter essa conversa no final do mês de uma forma mais aprofundada e mais realista. Só que nessa série traz uma discussão sobre determinados conteúdos de entretenimento, e é isso que eu acho legal, essa metalinguagem de você ter um personagem de uma série referenciando outra série que teoricamente tem uma bandeira levantada como militante perfeita. E essa série é The Handmaid's Tale. Na última temporada, na terceira temporada de Dear White People, a personagem principal, que é a Sam, ela tá assistindo uma série que faz uma referência direta a The Handmaid's Tale e principalmente sobre você ter ali um protagonismo branco muito poderoso, né? De você não ter a participação de mulheres negras nessa sociedade. E eu queria muito pontuar aqui, já que a gente está fazendo o Junho Vermelho, especificamente referenciando The Handmaid's Tale como base de discussão e não como ideal de discussão, existe uma diferença, de que na série, sim, a gente tem algumas questões que são abafadas. No livro, e aí vamos dividir aqui a narrativa, no livro a gente tem uma sociedade majoritariamente branca. Só que Margaret Atwood, ela foi muito cirúrgica no momento que ela escreveu uma história com uma protagonista branca e ela escolheu contar a história a partir do ponto dessa protagonista. A gente não sabe absolutamente quase nada do que aconteceu em Gilead de fato, através do livro. A gente não tem acesso a fatos históricos que comprovem o que aconteceu e quais eram os problemas dessa sociedade, todas as camadas de problema. Porque tudo que foi escrito no primeiro livro foi baseado em fitas encontradas de uma mulher que foi Aya, dentro desse momento de Gilead, e que de alguma forma tinha discussões e pensamentos que ela gravou
E aí acabou virando o registro histórico daquele momento. A gente sabe que existem outros relatos, a gente sabe que existem outros documentos, isso é mencionado pela Margaret em diversos momentos, só que a gente não tem acesso a isso. E eu acho que ela criou uma zona segura em volta dela para entregar essa história. Ela queria abrir discussão ali sobre 2 pontos específicos, de que as mulheres sempre são consideradas inferiores como produtivas na sociedade, porque existe um ideal de que elas devem procriar e ponto. Essa é a função básica da mulher na sociedade. Essa discussão é muito clara. Margaret desenvolve maravilhosamente bem. Outra discussão que eu acho que aí sim está o ponto de crítica dela desde sempre é o porquê que ela criou uma sociedade teocrática que tem uma liderança super paternalista baseada em ensinamentos religiosos, sejam eles adaptados de diversas religiões reais ou não. Ela queria pontuar ali sobre o perigo do desenvolvimento e da atenção que a gente dá para partidos conservadores, ideologias conservadoras, enfim, momentos que a humanidade discute a restrição para poder impedir que a bolha estoure ou que os problemas aconteçam. Então é seguro dizer que no livro do Conto da Aya, a Margaret Atwood, ela cria essa zona de segurança para desenvolver a história e ela não parece realmente estar interessada em invadir ali talvez um ou outro assunto que ela não tenha domínio ou que ela não tenha interesse simplesmente de falar. Ok, então é um livro destinado a determinados assuntos que trazem realmente um protagonismo branco, que é o referencial daquela mulher na década de 70 e 80 sobre o que ela queria falar do ponto de vista dela sobre o mundo. Corta para anos depois a série The Handmaid's Tale pegando esse universo e adaptando para o streaming. A gente tem ali alguns elementos que tentam afrouxar essa visão da Margaret Atwood e tentam principalmente readaptar a história de uma forma um pouquinho mais realista com o mundo que a gente está vivendo agora. E eu acho que o grande erro, talvez, dessa adaptação do streaming tenha sido manter uma palavra quase que de ordem que a série traz e que o livro também sempre trouxe sobre o quanto era imperativo o fato de que as mulheres que estavam sendo utilizadas como aias eram brancas. A gente tem a Moira na série como mulher negra, a gente tem o marido da June na série como homem negro, e aí a filha da June é uma criança negra, e a gente tem um ou outro ali personagem que traz realmente a participação das pessoas negras nessa sociedade. Na série, a gente chega a ter uma discussão sobre aceitar o filho de uma aia negra, e é dito que ninguém aceitaria porque ela é negra, e existe uma discussão também sobre um comandante e uma esposa que são negros, e que todo mundo fica um pouco confuso e até desconfortável na cena com a participação deles num cargo hierárquico alto dentro dessa sociedade. E aí a gente entende que a série talvez esteja tentando trazer a discussão para dentro de Gilead, colocando os negros como também vítimas da própria sociedade de Gilead. O que é preocupante e o porquê que a série Dear White People critica isso, só para todo mundo entender. Porque a própria Margaret Atwood nunca falou que era. Ela nunca disse que os negros eram uma questão. Então, por que a série, para incluir os negros, colocou todos eles como uma questão? A Margaret Atwood sempre pontuou que homossexuais e mulheres eram preteridos nessa sociedade. As pessoas mais pobres eram preteridas nessa sociedade, mas ela nunca falou que os negros eram preteridos nessa sociedade. Então, esse é o ponto de discussão. A escolha pelo protagonismo branco não é questionada. A escolha pela organização de Gilead não é questionada, mas a decisão por dar pano para a manga para manter os negros como preteridos nessa sociedade é sim uma coisa que precisa ser discutida e precisa ser questionada. Em algum momento a gente pode ter uma resposta sobre isso? Sim, só que o fato é que até agora não existe uma resposta sobre isso. Eu queria mencionar aqui também uma outra série, que é a série Coisa Mais Linda da Netflix, que é uma série brasileira. Ela se passa na década de 60 aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. E a gente tem uma discussão muito interessante nessa série sobre o espaço do negro na construção da sociedade carioca, principalmente, que é uma cidade brasileira que recebeu muitos escravos através do seu porto.
na época, obviamente, da colonização brasileira. E muitos desses negros criaram famílias e criaram estacas na vida real para fazer as suas famílias e fundar as suas famílias aqui no nosso país depois da libertação dos escravos. Claro que isso tem um desdobramento histórico muito maior, não estou aqui para dar aula de história para vocês, mas o fato é que algumas cidades brasileiras possuem mais pessoas negras do que outras. Se você for para o sul do Brasil, por exemplo, existe uma colonização europeia em que trabalhadores italianos foram trazidos para poder trabalhar nas fazendas. É diferente do Rio de Janeiro, é diferente do Nordeste, é diferente de vários outros lugares do Brasil. Então, falando de Rio de Janeiro, que é onde acontece a história de Coisa Mais Linda, a gente tem essa discussão exatamente sobre o quanto as mulheres, e aí é um recorte muito específico dessa série, sobre o quanto nós temos a nossa vida restrita pelo que a sociedade diz que a gente pode ou não fazer. E dentro do universo feminino, existem as mulheres negras, que têm restrições diferentes das mulheres brancas. Porque classificadamente dentro da nossa sociedade existe uma hierarquia que na mente de algumas pessoas que são super inclusivas e que não veem diferenças entre os seres humanos e tudo mais, pode parecer ideológica. Só que para quem vive a restrição e vive o preconceito, ela é prática. E isso a gente não pode discutir. Isso é lugar de fala. Se você nunca viveu o preconceito na sua pele, na sua vida, nas suas escolhas, se o mundo nunca fechou uma porta para você por conta da cor da sua pele, realmente você não tem lugar de fala para dizer que o preconceito não existe. E é só isso que está todo mundo falando. A partir do momento que The Handmaid's Tale discute o negro em tempos atuais como algo que deva ser preterido de uma sociedade ou rejeitado como algo que não é bom, ele está trazendo a discussão que a Margaret Atwood não levantou. E a questão é, por quê? Por que a escolha de colocar o negro como alguém preterido numa sociedade? Se existia ali uma grande oportunidade de mostrar que homens e mulheres eram as grandes questões de The Handmaid's Tale e talvez não houvesse espaço para esse tipo de preconceito. Já que a Margaret, quando fala, ela fala de mulheres e homossexuais. Nessa série Coisa Mais Linda, a gente tem mulheres de comunidades do Rio de Janeiro, e aí é o que eu falei no início do vídeo, a sua geografia às vezes pode te restringir. O lugar que você vive pode te restringir. E em Coisa Mais Linda a gente vê isso muito claramente. Como que o futuro de algumas mulheres e o desenvolvimento de carreira de algumas mulheres são restringidos por conta da posição geográfica e da cor da pele delas. Em comparação com outras mulheres, daqui do Rio de Janeiro mesmo, brancas, de famílias ricas, de bairros ricos, possuem apenas oportunidades na sua trajetória. Então essa é a discussão que eu queria trazer para vocês. A gente, enquanto mulher, e eu estou especificamente conversando com as mulheres que estão me assistindo nesse momento, nós que somos mulheres e nós que nunca sofremos preconceito por conta da cor da nossa pele, a gente precisa entender que o nosso feminismo discute questões que uma mulher negra discutindo o feminismo não discute. E a gente precisa entender de uma vez por todas que o feminismo, ele não é uma bandeira única, ele é pessoal. Essa semana mesmo está tendo uma discussão super relevante no Twitter sobre a utilização do sutiã. E eu cheguei a falar ali, gente, eu não posso, como mulher que tem seio grande, dizer para o mundo inteiro que eu quero que o sutiã acabe, porque o sutiã me ajuda a ter uma boa postura. Ele segura um seio para mim que é confortável, porque ter um seio grande não é confortável, e que me faz ter uma postura melhor para o meu próprio corpo, porque senão minha coluna ia ser assim. Então eu não posso entrar na discussão de eliminem todos os sutiãs do mundo. E é isso que eu tô falando. Entender o feminismo é entender que dentro do universo mulheres existem micro-universos com experiências próprias, vivências próprias, preconceitos próprios, problemas próprios que precisam ser respeitados. Não existe um problema ser maior do que o outro, a não ser que o seu problema não gere a morte de ninguém. Se o seu problema é a eliminação do sutiã no mundo, considere-se uma pessoa privilegiada, porque do outro lado você tem mulheres discutindo a perda dos filhos, dos maridos, do pai, da mãe,
por preconceito. É isso que a discussão traz. É esse peso que determinadas lutas têm, imediatistas e mais violentamente raivosos em termos de ideologia. A gente não pode questionar a luta do outro, porque a luta do outro pertence à trajetória dele, ou dela, nesse caso. Então, quando a série Dear White People questiona o protagonismo branco de The Handmaid's Tale, a camada vai muito mais embaixo. E quando eu trago a discussão aqui para vocês, dizendo que talvez a gente precisa entender que o universo mulher é muito mais diverso do que o universo feminismo, do que o universo militância, é muito mais específico e diverso e depende de tantos fatores que, se a gente não conseguir se respeitar, como que a gente vai pedir o respeito de quem não respeita a gente no mundo? Tem que ser uma luta de dentro para fora. Eu queria agradecer muito a todos vocês que chegaram até aqui no vídeo. Eu sei como é complicado assistir um vídeo de super textão em que tem muita blá 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 meu, mas eu precisava muito começar discutindo com vocês esse ponto, porque é uma questão que está em pauta nesse momento, é uma discussão que quase nenhum de nós aqui consegue definir de forma absoluta o que é certo, o que é errado. A humanidade está em constante evolução, nós estamos em constante aprendizados, errando a gente cai, levanta, aprende, cresce. A gente não pode, de forma alguma, silenciar as discussões e silenciar os questionamentos, porque eles servem para fazer com que a gente aprenda um pouco mais. A gente não precisa deixar de amar o conto da Aya, a gente não precisa deixar de amar The Handmaid's Tale, mas a gente precisa ser realista o suficiente para entender que algumas discussões não estão ali naquelas páginas e estão em outras páginas de outros livros sobre outras mulheres e outras histórias. A grande questão desse vídeo é: por que que The Handmaid's Tale, o conto da Aya e a luta da June para se defender e conseguir conquistar tudo que ela quer na vida dela é considerado dentro do entretenimento mais relevante ou mais importante do que a luta de outras mulheres, de outras protagonistas e de outras histórias? Se eu posso fazer alguma coisa aqui nesse vídeo, é pedir para que todo mundo busque leituras de outras mulheres. A June não pode ser o nosso único referencial, e o que se passa na cabeça da Margaret Atwood, ou o que se passou na cabeça dela entre as décadas de 70 e de 80, não podem ser determinantes para a nossa visão de mundo e para a nossa visão de feminismo. A gente precisa ampliar o nosso conhecimento e ampliar o nosso consumo de literatura sobre mulheres, independente de quais são as suas histórias, de onde elas vêm, quais são suas origens e qual é a cor da pele delas. Toda luta é relevante para a gente ter um mundo melhor para todos. Obrigada a todo mundo! Até semana que vem em mais um vídeo de The Handmaid's Tale. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o Clube do Livro de Testamentos. No Clube do Livro a gente vai ler o livro Testamentos, assim como lemos com vocês uma vez o livro do conto da Aya. Inclusive os links estão todos aqui na descrição. E eu coloquei também aqui na descrição o link do nosso Clube do Livro. Lá você vai poder entender como ele vai funcionar melhor, para a gente poder ler junto esse livro, fazer lives, discutir, enfim, discussões são sempre relevantes e bate-papos são sempre enriquecedores. Então eu convido todos vocês a acessar o link aqui na descrição, entender direitinho o que está sendo falado lá no nosso site e qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, cris@coxinhanerd.com.br, ou procura por nós aqui nos comentários e também por inbox no Instagram. A gente está sempre respondendo todo mundo e tirando todas as dúvidas. Obrigada por ter assistido até aqui, obrigada por querer participar do nosso conteúdo do Junho Vermelho e principalmente obrigada se você se interessou pelo Clube do Livro. Beijos e até a próxima. Tchau!